Será que anticoncepcional engorda? Como é que a gente consegue sair do platô? Essa e muitas outras perguntas eu vou estar respondendo hoje aqui no canal, porque a gente voltou com o quadro Edu Responde. Então fica comigo até o final, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Mas antes queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, que toda semana eu trago um vídeo novo, conteúdo novo aqui para vocês. Então se inscrevam e curtam esse vídeo para que mais pessoas consigam conhecer também esse canal, beleza? Mas sem enrolação, vamos ao conteúdo. E pessoal, quem vai me ajudar hoje para estar me fornecendo as perguntas vai ser a Celinha. Então Celinha, qual é a primeira pergunta? Manda aí. Primeira pergunta, anticoncepcional engorda? Será que anticoncepcional engorda? Então pessoal, o que a gente precisa entender, que é algo também que eu escuto com bastante recorrência, Eduardo, eu estou utilizando anticoncepcional e acho que eu estou engordando por causa disso, e tudo depende do tipo de contraceptivo que você está utilizando. Então, por exemplo, contraceptivo injetável já tem evidências que sustentam, e todas essas evidências eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. E mostra que justamente esse contraceptivo injetável provoca maior acúmulo de gordura e maior dificuldade de ganhar massa muscular, o contraceptivo injetável. Já o contraceptivo oral, a depender de alguns derivados, por exemplo, existem alguns contraceptivos orais com derivados de progestinas. Então, alguns, pelo menos esses que são mostrados pela ciência, não mostraram acúmulo de gordura e nem mostraram dificuldade no ganho de massa muscular. Ou seja, o que as evidências estão nos sustentando até o momento é que o contraceptivo oral não vai prejudicar em questão da sua composição corporal. Só que existem outros fatores que a gente precisa se atentar em contraceptivo oral, que é justamente risco de lesão, justamente acúmulo de água, por exemplo, aumento de retenção de líquido. Então, existem esses outros fatores que eu posso estar me aprofundando caso vocês queiram um vídeo apenas sobre isso. E se vocês quiserem, deixe aqui nos comentários para eu entender melhor se vocês têm interesse ou não em saber mais sobre isso, beleza? E qual é a próxima pergunta? Não consigo emagrecer porque não consigo comer pouco. Não, como assim? Eu não escutei, não entendi direito. Não consigo emagrecer porque não consigo comer pouco. Não consigo emagrecer porque eu não consigo comer pouco. E pessoal, muitas pessoas têm essa dúvida. Cara, muita gente pergunta isso daí pra mim. Porque assim, as pessoas realmente acham que para conseguir emagrecer elas têm que comer uma quantidade alimentar menor. E na realidade esse não é o problema. Quando a gente pega um pratão de comida, com arroz, feijão, batata, carne, legume, tudo, muita coisa, muita comida mesmo, para você alcançar 400, 450 calorias é muito difícil. Sério, é muito difícil você bater 450 calorias com um pratão de comida. Então, o que acontece, qual que é o real problema nisso daí, em questão de engordar e em questão de você ter que comer pouco para você conseguir emagrecer, é justamente você reduzir os industrializados. Porque qual o problema de um fast food? O problema é justamente uma alta quantidade de gordura pelo um baixo volume alimentar. Você comer, por exemplo, um hambúrguer do fast food, você não vai ver um grande volume alimentar. Porém, você vai ver uma alta quantidade calórica. E o que isso significa? O que isso pode provocar? Isso daí vai provocar justamente que você não vai se sentir saciado por um longo período. Não vai ser a mesma saciedade do que você comer 150 gramas de arroz, 100 gramas de feijão, 150 gramas de carne. Não vai ser a mesma coisa. Porque justamente a qualidade nutricional vai ser diferente, o aporte de fibras, a quantidade proteica vai ser tudo diferente. Então, justamente esses fast foods, por exemplo, que um hambúrguer com uma batata junto com uma Coca-Cola, por exemplo, costumam ter 1.000, 1.100 calorias, 1.200 calorias. E muitas das vezes o gasto calórico de uma pessoa é 2.000 calorias. E aí percebe que mais de 50% do seu consumo calórico total, para que essa pessoa não possa engordar, já foi embora só por causa de um fast food. Você começa a reparar que realmente o problema não é você comer muita comida, o problema é realmente os industrializados. Mas também eu não estou sendo contra, Eduardo, então para eu emagrecer eu não posso consumir alimentos industrializados. Não, na realidade você pode consumir, só que você precisa mensurar a quantidade, você precisa mensurar a frequência que você vai estar ingerindo esses fast foods. Então, é isso que vocês precisam entender, que justamente não é a quantidade alimentar que vai te engordar, é justamente a qualidade alimentar. São justamente esses industrializados que vão ter muita gordura, que vão ter muito carboidrato, vão ter uma alta quantidade calórica e não vão te dar uma saciedade. Não vão te dar a saciedade que você está imaginando. Beleza, pessoal? Qual é a próxima pergunta? Como sair da termogênese adaptativa? Como sair da termogênese adaptativa? Pessoal, eu fiz um vídeo há um tempinho atrás, que eu estava devendo para vocês esse segundo vídeo. Como é que a gente consegue sair do platô, né? O que é termogênese adaptativa? Eu vou deixar um card aqui em cima,
que aí, depois quando terminar esse vídeo, você vai lá, confere sobre termogênese adaptativa para você entender melhor o que é, como é que pode ser provocado, porque isso acontece bastante em reganho de peso, mas para você conseguir entender de fato o que é uma termogênese adaptativa, beleza? Mas pessoal, como é que a gente consegue sair desse platô, né? Você estagnou no peso, como é que eu consigo sair do platô? Primeiro de tudo, a gente tem que entender que normalmente quando você entra em platô, é justamente quando você tem um gasto calórico diferente do seu peso. Ou seja, eu tenho 70 quilos, então meu gasto calórico está sendo de uma pessoa de 60 quilos. Então, realmente, isso quer dizer que eu preciso alterar esse meu gasto calórico, eu preciso fazer com que o meu corpo gaste realmente os meus 70 quilos que eu tenho. E como é que a gente faz isso? Primeiro, muito provavelmente, se você tem um gasto calórico muito baixo e você está com dificuldade de ganhar peso, isso significa porque sua composição corporal está ruim. Esse é o primeiro fator. Então, para você conseguir melhorar isso, você precisa fazer musculação ou crossfit, algum tipo de atividade física que você mais se conecta, para você também não desistir com facilidade, mas também que gere justamente essa adesão, para que você consiga ter resultados consistentes. E que resultados são esses? Você diminui o percentual de gordura por causa do aumento de atividade física, você consegue ganhar mais massa muscular por causa do aumento da atividade física, e existem esses outros fatores que eu vou falar agora para vocês. O outro fator é você aumentar a quantidade calórica. Como assim, Eduardo? Eu vou aumentar a quantidade calórica, eu vou voltar a engordar? Peraí, olha só, o que a gente precisa entender? Você tá no platô, não tá? Tá difícil de você ganhar, tá difícil de você perder peso, não tá? Porque o seu gasto calórico ele não condiz com o seu peso. Então você precisa voltar a consumir a quantidade calórica que você costumava consumir, parar de fazer restrições calóricas absurdas, fazer restrições muito grandes, e que você não vai sustentar isso e depois você vai consumir a quantidade calórica que você voltava a consumir, então vai ter esse reganho em demasia, isso vai provocar essa termogênese adaptativa, isso vai ser muito ruim para os seus resultados, ou seja, você aumentar essa quantidade calórica por um curto período até você conseguir fazer esse reajuste metabólico. Outro fator para você conseguir também fazer um reajuste metabólico é você aumentar a quantidade de proteína. O ideal é para você conseguir ter, por exemplo, hipertrofia, é para você consumir entre 1,8 a 2,2. Esse que é a maioria dos consensos, tanto nacionais quanto internacionais, eles fornecem de evidências para conseguir sustentar justamente uma boa hipertrofia. Então, 1,8 a 2,2 gramas por quilo corporal. Mas espera aí, Eduardo, quanto é que é essa quantidade? Como é que eu faço esse cálculo? Vamos supor, vou fazer o cálculo com 2 gramas por quilo corporal para ficar mais fácil. Vamos supor que você tem 70 quilos. 2 gramas por quilo corporal de proteína é justamente você multiplicar 2 pelo seu peso. Ou seja, 2 vezes 70 vai dar 140 gramas de proteína. E só um adendo que 140 gramas de proteína não é a mesma coisa que 140 gramas de carne, 140 gramas de frango. É diferente. Cada 100 gramas de carne, a gente tem em média 30 gramas de proteína. A cada 100 gramas de frango, a gente tem 30 gramas de proteína. É mais ou menos essa média que a gente costuma fazer, beleza? Outro fator que a gente precisa entender é que você, ultrapassando esses 2,2 gramas por quilo corporal de proteína, você vai começar a facilitar a perda de gordura. Só que qual é o problema nisso? O problema é que é muito difícil até as pessoas consumirem 1,8 gramas por quilo corporal de proteína. Quem dirá 2,2, 2,5 gramas por quilo corporal. Então, o ideal é realmente você simplesmente aumentar o consumo proteico. Você precisa aumentar o consumo proteico. Como é que eu faço isso? Começa a se exigir a todas as refeições de você comer proteínas. Essa é a ideia. Todas as refeições precisam ter uma fonte proteica. Seja um iogurte, seja queijo, seja um suplemento, qualquer coisa que te facilite a conseguir aumentar a sua ingesta proteica. Beleza? Agora vamos para mais. Tem mais pergunta? Tem mais uma pergunta. Então manda aí. Por que tem tantos assuntos distintos na nutrição? Isso daí é algo que não acontece só no meio da nutrição ou no âmbito médico. Não, isso em qualquer área, né? Seja engenharia, seja em qualquer área que possa existir. Porque sempre vai ter um profissional que vai pensar diferente de outro profissional. Só que, como eu sou da área da nutrição, né? Eu vou me formar como nutricionista, isso é o que eu vejo bastante, são esses extremismos nutricionais. É uma pessoa falando que banana vai te engordar. É outra pessoa falando que banana não vai te engordar. Enfim, o que eu faço? Né? E por que existem tantas essas distinções de opiniões? E justamente isso acontece por justamente o extremismo nutricional, ou é porque a pessoa não entende de artigo científico, por exemplo. Então, como assim não entende de artigo científico? Eu vou dar um exemplo para vocês. No início da minha graduação, logo no meu primeiro período, segundo período, eu lia bastante artigos da década de 90 que falavam sobre fracionamento alimentar. E eles justamente mostravam que você comer mais vezes ao dia iria conseguir reduzir o seu percentual de gordura. E por muito tempo, assim eu digo um ano,
eu sustentei essa ideia de que o fracionamento alimentar vai conseguir reduzir o meu percentual de gordura. Então é bom você aumentar o fracionamento. Só que o que acontece é que teve um estudo do Schoenfield em 2010, se eu não me engano, acho que foi 2010, que ele mostrou justamente que o fracionamento alimentar ele não ia alterar a composição corporal. Mas como assim, né? Na década de 90 mostrou que altera, mas agora, 2010 mostrou que não altera. Por que isso aconteceu? Por causa de ferramentas metodológicas que foram mudando. Então, justamente como a ciência sempre vai avançando, sempre vão reparando alguns erros que podem ter sido provocados, então sempre há essas alterações. Então, muitas das vezes, o profissional que está te falando sobre tal alimento pode te engordar, ou pode falar, utilizar adoçante não faz bem, ou utilizar adoçante faz bem sim e tal, fala coisas que é diferente do que você está acostumado a ouvir. Isso acontece muitas das vezes por pensamentos arcaicos, ou seja, coisas que são muito antiquadas e que os profissionais simplesmente eles não se atualizaram. Ou, muitas das vezes, é por causa do ego, e muitas das vezes os profissionais, eles viram aquela evidência, viram que eles estavam errados, e justamente eles não foram pro paciente falar assim, pô, não, realmente eu errei, a realidade é isso e aquilo, e tal, agora a ciência mudou e tudo mais. Muitas das vezes as pessoas nem fazem isso. Elas justamente, para não dizerem que estavam erradas, elas preferem deixar por isso mesmo, e pronto, tô certo, então tá ok, é só seguir o que eu falo. E é por isso que ocorre justamente esse conflito de ideias que eu vejo atualmente acontecer. É justamente porque como a ciência ela vem evoluindo tão rapidamente, é muito artigo. Por exemplo, ano passado, mesmo com o Covid, teve artigos sobre adoçantes que mudaram muito a minha percepção, mudaram muito a minha ideia, a minha visão. E que se vocês quiserem que eu fale sobre adoçantes de maneira mais atualizada, eu deixo aqui nos comentários que nos próximos vídeos eu posso estar comentando sobre adoçantes também. Mas, para você ter ideia, até num momento onde o foco total era Covid, teve artigo sobre doenças crônicas, teve artigo sobre adoçantes, teve artigo de várias coisas. Então, se manter atualizado realmente é uma coisa bastante difícil. Só que existem processos metodológicos, de metodologia científica, enfim, que você consegue avaliar um artigo de uma maneira muito melhor e tudo mais, e consegue ter um posicionamento muito mais correto para não só você estar certo, mas conseguir justamente preservar e fornecer mais saúde para o paciente que o profissional esteja atendendo. Beleza? Acabou as perguntas? Acabaram as perguntas. Então, maravilha. Pessoal, olha só, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que tenha ficado, deixe aqui nos comentários que eu ficarei feliz em respondê-los. E até a próxima.